Eu estou falando sobre marcas de um avivamento. Nós estamos na terceira mensagem sobre marcas de um avivamento. É interessante que, para minha surpresa, eu fiquei bem surpreso. Muitos irmãos escreveram para mim, mandaram um e-mail, colocaram no Face, falando sobre esse tema, sobre essas marcas do avivamento. E eu quero perguntar aqui, quantos querem viver um avivamento na sua vida, viver um avivamento na vida daqueles? Levante a mão, quero ver. Então diga assim, eu quero viver um avivamento. Aleluia. E eu estou falando que marcas do avivamento não são apenas sinais, maravilhas, embora a gente creia em todos eles, mas que existem marcas interiores, marcas profundas, como atitudes que a igreja tem, que trazem à igreja um avivamento. Eu disse que a primeira marca era a adoração vibrante, uma adoração que contagia, não uma adoração só do intelecto, mas do coração. E eu creio que Deus tem nos abençoado, uma adoração que vai direto para a alma da pessoa, né? Semana passada, conversando com os irmãos que entraram como membros, a maioria deles disseram para mim, pastor, o louvor toca o nosso coração. Isso é um louvor vibrante, isso é uma marca de um avivamento. Segunda marca que eu falei, que foi uma surpresa para mim, que eu achei que os irmãos não iam gostar muito, mas é um tema que eu acho importante, é que o avivamento está no coração da igreja quando a igreja se ama, ou ama os seus irmãos e ama a sua comunidade. E que é uma batalha espiritual enorme para roubar esse amor. E que muitos de nós somos feridos, que já viemos de comunidades, outros irmãos vieram de problemas e situações, mas que amam a igreja. E que Cristo ama a igreja, e que nós temos que aprender a amar a igreja. Tem gente que tem vergonha de falar que ama a igreja. Tem gente que tem vergonha de dizer assim, eu amo a minha igreja. Eu visto que as reclamações, os fóruns que reclamam da igreja são cada vez maiores. Livros sendo escritos nesses últimos meses e anos, de um ano para cá, sobre reclamações sobre igreja, as pessoas que não gostam de igreja estão crescendo muito. Mas eu entendo que quando a igreja deixa de se amar e de amar os seus irmãos, ela perde a força de propagar e de falar do amor de Jesus. E a terceira marca que eu quero ministrar hoje, e faz muito tempo que eu não falo sobre ela e eu quero falar, está em 2 Timóteo capítulo 4, versículo de 1 a 5. Se os irmãos encontraram, digam amém. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Vamos orar? Ó Deus, fala conosco, traz esse avivamento sobre a vida daqueles, Senhor. Eu creio, Pai, que Ele já chegou, que Ele já está no nosso meio, que Ele é real, e por isso nós estamos ministrando essas palavras, porque nós queremos, Senhor, que esse avivamento ainda seja provocado ao redor de todos os nossos irmãos e em todos os nossos queridos. Em nome de Jesus, quebra as barreiras, as dificuldades, os problemas, e que seja, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Eu não chamo avivamento manifestações, porque manifestações passam rápido, manifestações acontecem e amanhã você esquece. Já vi pessoas, por exemplo, saindo de grandes manifestações e no mesmo dia o caráter ser reprovado, a atitude ser reprovada, porque manifestações não mudam caráter, não mudam atitude. E quando eu penso em avivamento, eu penso nessa terceira chama, que eu vou chamar hoje de vitamina, uma vitamina que a igreja precisa, que é o evangelismo. Isso é uma coisa séria e difícil de se falar. Por quê? Deixa eu dizer, eu acredito que uma igreja que está avivada, ela prega o evangelho. Você concorda com isso? Quando a gente está cheio da presença de Deus, cheio da glória de Deus, cheio da graça de Deus, nós falamos mais de Jesus.
nós testemunhamos mais Jesus. Quando o nosso coração está alegre, satisfeito, feliz, nós olhamos para as pessoas e vemos as pessoas passando por lutas, nós queremos falar para elas: conhece o meu Deus, deixa eu te apresentar o meu Senhor Jesus. E essa é uma marca do avivamento da igreja. As marcas que eu enxergo no avivamento é quando a igreja adora a Deus com profundidade, com gratidão, mas quando ela também ama os seus irmãos, e ela demonstra isso no seu relacionamento, mas ela também sai e enxerga as pessoas que precisam de Jesus. Isso é uma coisa que eu aprendi nesses anos de ministério, porque o apóstolo Paulo, ele está olhando para um pastor chamado Timóteo, pense que ele é um pastor, não um evangelista, e ele está olhando para esse pastor e falando: pastor Timóteo, faz a obra de um evangelista. E ele diz: olha, vai ter um tempo onde as pessoas não vão querer saber muito do evangelho, e elas vão atrás de mitos, elas vão atrás de crendices, elas vão atrás de sinais e maravilhas no sentido de manifestações. Eu vi tantas coisas acontecendo esses dias, problemas, há coisas que a gente fica assim, hoje você sabe, eu não vou entrar nesse assunto, mas que a gente fica assustado com a quantidade de coisas que as pessoas estão criando para que os outros creiam. Mas a Bíblia está dizendo que nós não precisamos criar nada para que as pessoas creiam. O que elas precisam acreditar para que elas sejam transformadas é no nome que pode salvar todo nome, que é o nome do Senhor Jesus Cristo. É esse nome que liberta. Outras pessoas, por exemplo, começam então a falar de filosofia, falar de teorias, teologias e coisas assim, e vão confundindo a nossa cabeça. Isso é importante conhecer, é bom saber, mas não é isso que liberta as pessoas. O que liberta as pessoas é o nome do Senhor Jesus Cristo. É esse nome que quebra cadeias, é esse nome que muda a história, é esse nome que faz as pessoas se tornarem diferentes, muda o caráter delas. E aí a gente escuta as pessoas dizendo para nós assim: mas pastor, eu não sou evangelista. Por isso eu escolhi esse texto, porque Paulo está falando para um pastor, ele está dizendo assim: pastor Timóteo, faz a obra de um evangelista. E esse é o mistério de todos nós da igreja, fazer a obra de um evangelista. É um chamado de Deus. E fazer a obra do evangelista não é tornar as pessoas adeptas a uma religião. Pronto, falei. Hoje às vezes a gente quer tornar as pessoas adeptas, mas tornar as pessoas adeptas a um grupo, a uma religião, não faz as pessoas se tornarem verdadeiros cristãos. Cristianismo é nascer de novo. E nós temos que pregar o novo nascimento. Que Cristo transforma a vida das pessoas. Porque se ela não é transformada, vem as lutas, vem os problemas, vem as dificuldades, e ela desiste, ela não consegue ficar, ela vai procurar um lugar onde que possa responder. Mas se ela é transformada, vem a luta, vem o problema, porque nós vamos passar às vezes por luta, sim, não tem como, mas a gente sabe que o Senhor Jesus tem guardado as nossas vidas, e aí a gente diz como Pedro disse: para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida, só tu tens as palavras de vida. Esse é o novo nascimento. Nasceu dentro de mim as palavras de vida eterna. Eu sofro, apanho, bato cabeça, tenho dificuldades. Uma hora está tudo bem, outra hora tem levante, ataque, fúria, perseguição. Mas só tu tens as palavras de vida eterna. Receba renovo na tua vida nessa noite, em nome de Jesus. O Evangelho renova as nossas vidas, meu irmão. O Evangelho renova as nossas vidas. Algumas vezes nós entendemos que evangelismo se trata de hierarquia. E algumas igrejas trabalham assim: um é evangelista, e aí é uma hierarquia, outro é isso, outro é daquela outra maneira, e vai criando suas hierarquias. Mas Paulo não está falando de hierarquia. Ele está falando de fazer a obra. E não está dizendo também: você tem o dom. Ele está dizendo: faça a obra de um evangelista. A igreja avivada, querida, ela precisa olhar para fora. Ela precisa enxergar as pessoas que não conhecem. Eu fico angustiado no meu coração, como milhares e milhares de pessoas estão às vezes desesperadas, precisando de uma palavra, uma mensagem. E nós temos a palavra de vida, meu irmão. Faz a obra de evangelista. Essa semana eu fui no hospital fazer uma visita, e fui visitar uma irmã da nossa igreja, e nós sentamos lá para conversar, fomos tomar um solzinho,
E daqui a pouco começou a chegar gente, internos do hospital. E quando eu olhei para o lado assim, nós estávamos em 7 ou 8 já. Eu, a Lupe, mais 7 ou 8. E eles falando, ore por mim. Eu vou trazer aqui a minha amiga do meu quarto para você orar. Pessoas estão precisando da palavra de Deus, meu irmão. Você pode dizer glória a Deus? Agora, é interessante porque é natural para a igreja, a igreja se fechar. É natural para a igreja se ficar confortável. Você começa a ficar confortável com as nossas programações, coisas que a gente gosta. O incrédulo não entende nada que a gente fala. É verdade. A gente fala assim, varoa do fogo. Pensa você entrando aqui pela primeira vez na igreja. Varão de guerra. É dessa maneira. Ele não entende. Por quê? Porque a gente às vezes vai se fechando na nossa cultura, na nossa linguagem. Né? A gente vai colocando sal sobre o sal, sal no sal, sal no sal, sal no sal, porque a Bíblia fala que nós somos sal dessa terra, né? Vai salgando um, vai salgando o outro. Eu salgo você, você salga a mim. Ui, que delícia, salga mais um pouquinho, aleluia, salga, ufa. E quanto, querido? A igreja, quando perde a visão daqueles que estão perdidos, a gente perde a motivação. Há um tédio dentro da igreja. O que alegra o nosso coração é ouvir testemunho de gente que foi transformada. Eu fico feliz quando coisas assim, sobrenaturais acontecem na conversão das pessoas. Tem um caso aqui na nossa igreja maravilhoso, de uma jovem que estava ouvindo um casal brigando. Ela escutou, eles brigavam, e ela foi lá, jovem, 17, 18 anos, corajosa, tocou a campainha. Oi, tudo bem? Boa noite, eu sou sua vizinha, eu moro aqui perto, sou andar de lado. E eu vejo que vocês estão brigando, e eu queria dizer para vocês que tem um Jesus que pode dar jeito no casamento de vocês. Vou encurtar a história para não complicar muito. No outro domingo esse casal estava aqui. Esse casal está aqui já foi batizado, já é membro da igreja, já frequenta Quírios. E hoje de manhã tinha uma amiga desse casal que ela já trouxe para a igreja, sozinha. Gente que tem coragem. Porque muitas vezes, querido, a gente vai tentando viver um evangelho que não é o evangelho da pregação. É o evangelho de fazer troca, vender cura, vender milagre. Não é? É o evangelho dos jesuítas. Lembra quando os jesuítas chegaram no Brasil? Todo mundo já estudou isso na história, né? Eles faziam troca de coisas para as pessoas se converter. Eu não estou dizendo que a gente não tem que ajudar, a gente não tem que socorrer. Claro. Independente de se vai se converter ou não, Jesus não disse assim, ajuda o samaritano porque ele vai se converter. Ajuda o teu próximo, ama o teu próximo. É claro que nós queremos. Agora, algumas pessoas querem fazer a troca. Isso não é evangelismo. O evangelismo, querido, é aquela atitude de você olhar e dizer assim, olha, eu quero ver Jesus salvando pessoas nesse lugar. Deus pode levantar você como evangelista, pode levantar a mim. E a igreja que quer viver um avivamento começa com um evangelismo agressivo. Porque quando a gente fica salgando a gente, eu salgo você, você me salga, a gente perde aquela força, aquela vida, aquela coisa de dizer, Deus, cadê a paixão, cadê a motivação? Eu penso que, alguns anos atrás, a Quírios, quando nessa época que a Lupe falou dessa música que nós escrevemos, nós ficamos 10 anos para sair de 7 a 100 pessoas. 10 anos. 10 anos, muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. E lá eu descobri algumas coisas. Nessa época eu aprendi algumas coisas. A tendência da igreja é se fechar. O natural de cada um de nós é dizer, eu não vou naquele culto evangelístico porque vai estar muito cheio e eu não vou ter lugar. O natural de nós, cada um de nós, é se fechar. Naquela época Deus tocou meu coração e eu perguntei para Deus, o que está errado? E a palavra que Deus me deu foi essa, faz a obra de um
evangelista. Eu não conseguia entender como que em 3 anos no começo da igreja, nós saímos de 7 para 60. Em 7 anos a gente saiu de 60 para 100. Lembram disso? E eu descobri. Paramos de fazer a obra de evangelismo. Era tão complicado fazer um evangelismo, que depois de 10 anos a gente quis fazer um evangelismo. O Ricardo está rindo porque ele lembra dessa história. E nós fomos fazer um jantar aqui na igreja. Jantar evangelístico. Tema bonito, né? Cada um traz um amigo. E uma irmã aqui da nossa igreja inventou de fazer um estrogonofe. E ela era cozinheira profissional, e ela colocou tudo lá no estrogonofe, colocou os cogumelos, tudo, tal. E no final, para dar aquele toque assim de coisa chique, pegou um copo de vinho, jogou e flambou. Teve um concílio aqui na igreja, para saber quem ia ser excluído, porque havia mosto, vinho. Vocês acham que é brincadeira? Vocês acham que é... Eu estou vendo que vocês estão rindo de brincadeira. E o importante que era evangelizar a família. O importante que era evangelizar a família. Se esqueceu. Ficou se discutindo no vinho, se o vinho tem álcool quando queima não tem álcool, se nós estamos embebedando as pessoas, que o mundo entrou na igreja, o mundo está na igreja agora, precisa amarrar o demônio do vinho. E não faz nada. A igreja avivada olha para fora, vê a necessidade do seu bairro, vê a necessidade das pessoas, vê a necessidade do próximo, prega o evangelho, ajuda quem precisa ajudar, não troca bênção, não vende bênção, porque isso não é conversão. Conversão é novo nascimento, transformação de vida, em nome de Jesus, meu irmão. Isso é sério. Estou cansado de encontrar gente que está há tanto tempo fazendo troca e ainda não nasceu de novo. Agora, Deus tem falado no meu coração que olhar para fora é difícil, porque a gente tem algumas desculpas. A gente pode dizer assim, as pessoas de hoje não querem aceitar Jesus. Eu tenho experiência de gente que se converteu aqui comigo, que eu acho tremendo. O Ricardo, quando se converteu comigo há 15 anos atrás, ele era o meu, como é que eu vou dizer, o meu oculista. Não. Eu ia lá na ótica dele, trocar meu óculos. E naquela época, o meu óculos quebrava a cada 6 meses, irmão. Eu não entendia por que meu óculos quebrava. Lembra disso? E eu ia lá, trocava o óculos. Quebrou de novo, Klaus? Quebrou de novo. E um dia eu estava lá, a igreja pequenininha, tudo bagunçado. Ricardo aqui. A gente acabou de mudar para cá, né? Acho que é os primeiros cultos aqui, né, Marta? E eu olhei para ele e falei assim, por que você não vai conhecer a Quírios, a igreja que eu sou pastor? E ele disse, eu vou. Eu quase caí para trás. Eu falei, você vai? Eu vou. Laizinha no carrinho de bebê, não é? Eu vou. Chegou no domingo, está entrando o Ricardo aqui. E eu falei, ele não vai nada, gente, é japonês não vai na igreja. Somos muito amigos para falar isso, né? Dá liberdade para mim. O japonês não vai na igreja, né? Você acha? Daqui a pouco chega no culto, acho que foi sábado, não era nem de domingo, era um culto de sábado, não era? Eu lembro bem. Ele começou a entrar com o carrinho. Eu olhei e falei, não é que ele está aí? E nunca mais o Ricardo saiu da igreja. Outro dia eu fui numa loja comprar, agora, esse ano passado aqui, numa loja comprar vidro. Eu cheguei na igreja, na loja. A moça começou a me tratar assim duro, sabe? O que você quer? Pois não, faz pedido aí. E eu assim. Ela falou, qual é a sua profissão? Eu falei, sou pastor. Eu estava, pensa, de bermuda, bonezinho, camiseta, fazendo uma obra em casa, comprando vidro. Ela olhou, pastor do quê? Eu disse, sou pastor da Quírios. Ela disse assim para mim, escute, eu não gosto dessas igrejas com nome esquisito. Pá! Eu olhei para ela e falei assim, tudo bem, e qual é o nome de igreja que você gosta? Que você gosta?
Tentei fazer o quê? Uma conexão, ao invés de me ofender. Ela disse, eu gosto de igrejas que são assim, assim. Eu falei, você vai? Eu não me adapto. Por isso, talvez se você for numa igreja de nome esquisito, você vai se adaptar. Naquela época, estava tendo um evento evangelístico aqui, que era o Kyrios in Concert, e uma pastora amiga dessa moça, que também comprava nessa loja, ela falou assim, ela falou para essa pastora, havia um camarada aqui, um cara esquisito, falou que é pastor de uma igreja Kyrios, e ele é muito, sei lá, ele é legal, mas ele é uma igreja esquisita, você conhece a igreja? Aí ela falou assim, você conheceu o pastor Klaus? Eu não sei, eu não conhecia essa moça, essa pastora, depois eu conheci, mas na época não. Eu falei, conheci, e você tratou mal ele assim? Mas disse que vai ter um show lá na igreja dele, vamos? Vamos. Bom, essa irmã está aqui já há 2 anos, já trouxe a tia, a prima, a irmã, a avó. A avó tinha 35 anos de Assembleia de Deus, hoje ela virou para mim de manhã e falou assim, quando que você vai me apresentar como membro? Me deu uma bronca. Já estou aqui há 2, 3 meses, você não me apresentou como membro. Coisa linda, né, gente? Faz a obra de um evangelista. Isso não é só para quem tem dom de evangelismo, é para todos nós. E eu creio, querido, olha, eu quero saber, se você crê no que eu vou dizer, você vai dar um glória a Deus agora. Quando nós começamos a fazer a obra de um evangelista, as bênçãos de Deus nos alcançam, meu irmão. Quantos creem nisso? Porque eu creio que quando você leva a bênção na vida das pessoas, Deus supre a tua vida de bênção. Você crê nisso? Eu vou falar uma coisa aqui que vai machucar. Mas não é a minha intenção te machucar, é só te despertar. Quais são as dificuldades de fazer a obra de evangelismo? Quais são as dificuldades que a gente tem? Algumas pessoas passam a vida inteira sem nunca falar de Jesus para ninguém. Verdade estou dizendo? Nunca falou de Jesus para ninguém. Nunca. E por quê? Porque eles acham que não tem o dom, que não pode falar. Tudo mentira do diabo, meu irmão. Porque eu acredito o seguinte, evangelizar é mais ou menos assim. Já jogou basquete? Quem jogou basquete aqui? Quando você arremessa uma bola na cesta, de distante, de 3, de longe, sabe como é que é? Fora do garrafão. Você faz uma trajetória e arremessa, não é? Mas até chegar lá, 1000 coisas podem acontecer. Você pode torcer o pé, alguém pode dar um toco, alguém perto do aro pular e tirar a bola, não é? Mas você arremessa. No meio do caminho, o Espírito Santo pega aquela bola assim, torta, que vai sair fora do aro, que não vai bater, que não vai entrar na tabela, e ele enterra. É isso que a gente tem que fazer, meu irmão. Joga a bola, joga a palavra de Deus e deixa o Espírito Santo enterrar no coração daquela pessoa que precisa, meu irmão. Não fica tentando usar tanto raciocínio, tanta técnica. Fala do amor de Deus, fala da tua experiência, fala do Deus que você ama, vibra na presença de Deus, glorifica o nome dEle, que Ele derrama glória sobre sua vida, meu irmão. Testemunha sobre Ele, que Ele vai trazer mais testemunhos de bênção sobre sua vida. Agradece o que Ele tem feito, que Ele vai encher você dos milagres dEle. Porque a gente às vezes não recebe, meu irmão, porque a gente não agradece, porque a gente não dá glória para quem tem que dar glória, que é Ele. A gente fica dizendo, não, foi bom, foi acontecer, fica sempre reclamando. Enterra a bola, lança a bola, deixa que o Espírito Santo vai enterrar no coração daquele que precisa, meu irmão. Porque a palavra de Deus fala, e eu acho esse texto na Bíblia muito interessante. Lucas 14, versículo 15, leia comigo. E é um texto que a gente sempre lê, pensando nos fariseus, pensando nos homens religiosos da época de Jesus. Diz assim a palavra de Deus. Os irmãos encontraram, amém? Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer do banquete do reino de Deus. Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu:
Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 jutas de boi e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou, relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e os becos da cidade, traga os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. Disse o Senhor: o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu digo a vocês: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Quando a gente olha esse texto para os judeus da época, os religiosos, dá para entender que Jesus está dizendo assim: olha, vocês eram convidados e vocês começaram a cuidar das suas próprias coisas, não se preocuparam, a casa ficou vazia, a missão ficou vazia, o banquete ficou vazio, amém? Então vamos sair, vamos pegar a escória dessa sociedade, vamos pegar aqueles que o mundo rejeita e vamos encher, porque é desses que vão estar feitos. Deus estava falando para os fariseus. Tudo bem, concordo. Mas vamos pensar um pouquinho que ele podia falar isso para a igreja de hoje também? Entende a minha colocação? Nós estamos preocupados com as mensagens que falam do nosso futuro, do nosso sucesso, da nossa bênção. Eu não estou dizendo que está errado, mas nós não temos tempo porque nós estamos ocupados testando o nosso novo videogame. O último jogo que saiu, temos que zerar, não zerou ainda. É verdade. E não é só jovem adolescente não, gente. Eu conheço muito casado com filho que está lá, sai correndo. Tenho nada contra. Jogo videogame de vez em quando com minhas filhas também, pessoal. Calma, não fica bravo. Mas a gente começa a usar de desculpa para não fazer a obra de Deus. Estou ocupado. Comprei uma chácara. Conheço uma história da minha família. Pessoas que estavam dentro da comunidade, da igreja, começaram a prosperar. E prosperar é bênção. Eu amo quando Deus prospera. Mas prosperidade traz também responsabilidade. Compraram uma chácara perto de São Paulo. Muito linda a chácara. 20 minutos. Toda sexta. Pegava a família, saía do trabalho, primos, os outros primos, 3 casas juntos, quase casa. Ia para a chácara, na sexta, sábado, domingo. As crianças começaram a crescer. Prosperidade é bênção, mas traz o quê? Responsabilidade. Alguns anos depois, eu fui criado, parente, fui criado, sem nada, sem dinheiro, sem chácara. Passeio para mim era o quê? Culto na escolinha dominical. Lanchinho bom era o lanchinho da professora no domingo. Eu sei, pesado, né? Um pouco exagerado, mas tudo bem. Quando eu cheguei na minha adolescência, dentro do meu coração, aqueles queridos parentes meus, a maioria deles não estavam mais na igreja e já estavam viciados em drogas. Prosperidade traz responsabilidade. Quantos querem ser prósperos aqui, querido? Mas prosperidade traz responsabilidade. É muito fácil a gente começar a se encher de coisas na nossa vida e dizer: Deus, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Porque essa semana tem o jogo. Semana que vem tem a Copa. Na outra semana tem o vôlei. Eu não tenho tempo. E Jesus está dizendo assim: então chama aqueles que querem, chama aqueles que estão dispostos, abre as portas, vai atrás. E a igreja que tem essa visão, e ela crê nisso, ela entende que aquele que permanece com Cristo dá fruto. João 15 diz assim: aquele que permanece junto à videira, ele dá muito fruto.
E a gente tem que dar fruto. E quando uma árvore não dá fruto, ela secou, ela perdeu sua utilidade. A palavra de Deus fala em Apocalipse, depois você lê a carta à igreja de Éfeso, e lá fala que eles eram uma igreja que tinha muitos trabalhos, muitas organizações. Eu fico imaginando a igreja de Éfeso. Uma vez eu li um comentário de um pastor norte-americano, dizendo assim, lá devia ter um coral bonito, devia ter uma banda bacana e tudo, só que aí a palavra de Deus fala assim, a igreja de Éfeso, tem algo contra vocês perderam o primeiro amor. O que é o primeiro amor? Você lembra quando você tinha o primeiro amor? Você falava de Jesus para todo mundo, você falava assim, aconteceu algo na minha vida, eu preciso te contar, meu Deus, não é? Esse é o primeiro amor, porque Deus está mais preocupado, meu irmão, meu querido, Deus está mais preocupado com pessoas do que com estrutura, Deus está mais preocupado com pessoas do que com projetos. Você crê nisso? Deus está mais preocupado com pessoas do que com programas. Às vezes nós nos preocupamos, é muito fácil a igreja se preocupar com programa, a igreja se preocupar com projeto. Eu não estou dizendo que nós não temos que ter projetos. Aliás, a gente precisa de projetos. A gente fez um projeto grande de reforma. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, em todo esse momento, eu tenho certeza que Deus nos deu esse grande milagre que foi essa reforma. Mas Deus está preocupado com pessoas. Você pode dizer glória a Deus por isso? É isso que move. A gente pode mudar daqui. Eu brinquei com os irmãos que estavam terminando a reforma. Eu falei, pessoal, estava olhando aqui, está ficando pequeno, vamos embora. Eles estavam acabando ainda. Pegadinha, né? Aí o Bez olhou e falou assim, não, vamos fazer mais um culto primeiro. Mas eu sei, irmão, que um dia nós vamos embora. Você sabe disso? Nós vamos embora, não da terra, eu estou falando, desse lugar. Por quê? Porque Deus está preocupado com pessoas. E a igreja avivada entende que Deus está preocupado com pessoas, não só com programa. Agora, algumas pessoas vão dizer assim, mas eu não gosto muito de evangelizar, porque evangelizar dá trabalho. O novo convertido, ele atrapalha um pouco, né, pessoal? Já fez uma reunião com o novo convertido? Está todo mundo aqui discutindo o projeto, ele levanta a mãozinha, posso falar? Aí você já olha e fala, lá vem. Aí você fala, o que é? Ele diz, mas por que nós estamos fazendo isso mesmo? Aí você vai lá, começa a fazer um monte de coisa, daqui a pouco ele fala, posso falar? Aí você fala, o que foi? Ele diz, onde que está aquele texto na Bíblia que fala assim que Deus amou o mundo? Aí você olha, você está furioso, está fazendo um monte de coisa, não é? É que nem criança, né? Bebê nascendo. E aí ele fala, posso falar? Ele fala, não pode falar. Dá trabalho, mas dá vida, meu irmão, dá vida. Ver gente que era, às vezes, uma pessoa que estava presa nas garras de Satanás e hoje está sendo transformado. Agora, é interessante que quando a gente fala de evangelismo, deixa eu dizer algumas coisas rápidas. Primeiro, um bom evangelista respeita as pessoas, respeita aqueles que não creem. Evangelismo não é colocar o dedo no nariz dos outros. Evangelismo é um sinal de humildade também, você entender que as pessoas, elas não vão entender o que você pensa, elas não vão compreender, mas ter humildade é uma coisa, ter coragem também é importante. Algumas pessoas falam assim, eu não quero discutir esse assunto, porque eu não quero brigar, religião não se discute. Realmente, religião não se discute, irmão, mas Jesus Cristo você prega. Paulo fala aqui, prega a palavra, a gente prega. A Bíblia diz que a palavra é a nossa espada. Você precisa usar a sua espada, meu irmão. Agora, é nessa hora que a gente olha para as pessoas e fala assim, como é que eu ganho meu irmão? Quantos aqui tem uma pessoa que gostaria de ganhar para Cristo? Levanta bem alta a mão assim. Você tem uma pessoa? Bem alta. Pensa nessa pessoa. Diga, em nome de Jesus, eu vou falar do amor de Deus para ela. Como a gente fala do amor de Deus para ela? Ame-o. Ame-o. Primeiro você ama. Não é chegando falando, olha, você vai para o inferno. Eu ganhei uma jovem para Jesus quando eu era adolescente assim. Ela inventou que ela tinha feito um baile e que eu estava no baile. O meu irmão era o pastor da igreja, me chamou na igreja, me desceu o couro. Como que você vai no baile? Eu falei, que baile?
Não engana não, que eu sei que você estava no baile. Que baile? Eu não fui no baile. Fiquei triste 2 vezes. Primeiro que eu tomei bronca do meu irmão que eu não fui no baile. Segundo que eu não fui convidado para o baile. Que eu fui rejeitado do baile. Mas é interessante que quando eu encontrei aquela irmã, estava com tanta ira dela, que ela tinha dito que eu tinha ido no baile, não sei o quê. Eu desci a escada da igreja assim. Ela veio, oi, tudo bem? Eu falei, você vai para o inferno, vai arder, vai queimar. Ela... Uns anos depois, cheguei na igreja, ela estava dando testemunho. Um dia eu estava aqui, cheguei na igreja. Aí eu cheguei na igreja, o irmão falou que eu ia para o inferno, eu me converti. Falei, funcionou. Mas geralmente, não funciona. Ame-o, dê o teu testemunho de vida, e se for necessário, fale. Se for necessário, que às vezes não é necessário. Paulo fala isso, a mulher converte o marido pela sua atitude. É a atitude, meu irmão. Agora, esse é um despertar para a minha vida e para a vida dessa igreja, por quê? Porque a gente tem o hábito de não olhar para fora. A gente tem o hábito de ficar só se comparando. Ficar comparando a igreja que cresce, comparando o irmão que está crescendo, fica criticando, não, porque a igreja está crescendo porque ela é mundana, porque a igreja está crescendo porque ela tem problema, porque a igreja está crescendo está tudo errado. Vamos parar de olhar para fora, fora que eu falo comparar os outros, e vamos olhar para fora, para os perdidos. Você pode dizer amém por isso, querido? Porque quando a igreja fica discutindo o que a outra está fazendo, não cresce, meu irmão. A gente cresce quando a gente coloca um propósito diante de Deus e fala assim, Senhor, quero viver um avivamento, aonde estão as almas que o Senhor quer salvar, usa a minha vida, eu quero o seu testemunho, olha para a tua vida. E tem outra coisa, uma coisa que me machuca muito, algumas pessoas às vezes ficam tentando criar comunidades da nossa comunidade, isso não é evangelismo. Faz uma comunidade do lado da nossa comunidade, faz uma comunidade, não sabem, não vou entrar nessa questão não, mas isso não é evangelismo não. Evangelizar é lá fora, meu irmão, não é? Lá fora, é sair. Isso é sério que eu estou dizendo. Eu tomo muito cuidado, porque eu respeito, eu amo, mas não é assim. Deus cobra. Por quê? Porque é muito fácil você ficar colocando na cabeça da pessoa que ela não está bem, que ela não está bem. Você tem que pregar o evangelho, meu irmão. Entende esse mistério? Nós também temos que pregar o evangelho. Essa é a missão da igreja. Isso serve para mim. Serve para mim. Serve para mim. Nós temos que olhar para as pessoas que estão precisando de Jesus. Há pessoas que estão doentes, meu ministério é para pessoas doentes, pessoas feridas. Deus me chamou para pessoas que foram rejeitadas, pessoas que sofreram nas suas igrejas. Sempre foi assim, desde o começo, sempre fui chamado para isso. Cuidar de gente ferida. Esse é o meu ministério. Mas eu nunca liguei para ninguém e falei, você está ferido? Pronto, falei. Eu nunca liguei para ninguém e falei, você está precisando de uma oração? Nunca fiz. Porque se você está em outra comunidade, outra pessoa tem que cuidar daquela pessoa. A gente tem que cuidar daquilo que Deus colocou aqui, que é a nossa responsabilidade. Parar de se comparar com os outros e dizer, Deus, quais são as pessoas que o Senhor quer salvar nesse lugar? Você pode dizer amém por isso que eu estou dizendo, amém? Aqui, onde estão as pessoas? Sabe onde elas estão? Do teu lado, no seu trabalho, na sua empresa, no seu colega de trabalho, na sua pessoa que está do seu lado. É lá que estão as pessoas, querido. É lá. É muito fácil fazer assim, eu quero um evangelista, você o quê? Quanto que é seu dízimo? É tanto? Vem cá, vem para mim começar comigo. Você toca, vem tocar comigo. Não, irmão, é ralar mesmo, porta em porta, bater. Pessoas não acreditam que eu fiz isso, mas quem é aqui do Antigo daqueles, eu saí aqui pelo bairro distribuindo folheto. Normal. Toda quarta-feira era o culto de evangelismo, a gente saía todo mundo para evangelizar, a igreja era pequena, punha em 3 carros, ia todo mundo evangelizar. Assim cresce. Agora, o que eu quero falar é que, quero terminar, vou logo para o final. O problema é que, algumas vezes, alguns cristãos aqui da igreja precisam ser evangelizados novamente. Ai, Jesus! Você entendeu? Tem gente que está aqui, mas ela nunca assumiu um compromisso pessoal com Jesus Cristo. Ela frequenta, mas ela não assumiu um compromisso. E esse é um desafio da igreja, pregar o evangelho e assumir um compromisso pessoal com Jesus. E a última coisa,
é que quando a gente não assume um compromisso pessoal com Jesus e quando a gente não olha para fora, a gente não enxerga o perdido, e é isso que eu chamo de olhar para fora, nós vivemos um cristianismo atrofiado. Por que é um cristianismo atrofiado? Porque a gente vai reclamando um do outro. Não é verdade? A gente fica reclamando do irmão. Ai, estou cansado, aquele irmão tão chato. Por quê? Porque você está preocupado em salgar o sal. Mas quando a gente olha para fora, a gente começa a crescer. E começa a ter a oportunidade de falar do amor de Deus, falar da pregação do Evangelho. E fazer com que a nossa experiência cresça. Vou dar uma coisa que você não imagina. Quando eu comecei a pregar, louco foi quem deixou eu pregar. Você não entende o que eu estou falando, né? Pensa num jovem como eu, há 20 anos atrás, pregando. Louco foi quem deixou. Mas glória a Deus porque aquele irmão deixou. Com todas as minhas teologias, meus erros, minhas dúvidas, ele deixou. Eu me lembro quando eu fui pregar a primeira vez na igreja, os irmãozinhos lá mais do fundo, o pessoal mais da antiga da igreja, fez assim. E eu assim, hoje eu vou pregar. Preguei uns 10 minutos. Mas é assim mesmo, irmão. As pessoas erram, elas falam, mas elas têm que ter oportunidade. Por quê? Porque senão elas não crescem, meu irmão. Não adianta você ficar só colocando comida na boca delas. Elas têm que falar, têm que orar, têm que pregar, têm que interceder pelo outro. E hoje essa pregação tem um objetivo. Meu objetivo é dizer para você: vamos ser uma igreja evangelizadora que olha para o perdido, que ama o perdido, que intercede pelo perdido, que abre oportunidade, que tem culto para o perdido. Não só para a gente. Tem reunião para o perdido vir. Nós temos já várias coisas aqui na igreja. Nós temos o Ministério de Boas-Vindas, por exemplo, que faz um trabalho muito bonito. O Ministério de Boas-Vindas, quem chega aqui na igreja, ele pega o nome, dá um presentinho no final do culto, e depois, durante a semana, ele manda um e-mail, cadastra no News, telefona, liga para a pessoa. Nós temos isso. Você pode ajudar. Nós temos um trabalho bacana que começou esses dias, no meio da reforma, irmãos estão saindo para evangelizar nos lares. Querido, isso às vezes não dá ibope, mas dá resultado. Tem muitos irmãos que se converteram já nessas visitas que eles estão fazendo, já estão aqui. Você pode ajudar. Nós temos aqui a Web TV, por exemplo, que nasceu com esse projeto de propagar, de falar do amor de Deus. Por exemplo, o Kyrios News e o Adoremos, essa semana deu mais de 1.500 acessos. Projeto. Está propagando. Colocar a pregação no Facebook, parece que é brincadeira, mas dá um resultado gigante, meu irmão. Toda semana eu recebo mensagem dizendo de alguém que está ouvindo. Essa semana eu recebi do Rio de Janeiro um rapaz: olha, eu tenho escutado as suas pregações. Mas é ainda pouco. E tem uma coisa que eu quero dizer: evangelismo, que eu estou pregando hoje, não é que a gente tem que... Não estou falando, quando a gente fala de evangelismo, a gente sempre fala do minoritário. Povos não alcançados. Claro que a gente tem que evangelizar os povos não alcançados. Índios, temos que evangelizar os índios, meu irmão, amém? Mas às vezes a gente usa isso como desculpa para não evangelizar o próximo, né? Vamos orar pela África, e o vizinho não sabe que você é crente. Isso é verdade, irmãos? Vamos orar pelos povos não alcançados, vamos orar pelos árabes, vamos sim, eu estou concordando, mas as pessoas às vezes não sabem que você é cristão. E às vezes eu sinto que isso é uma desculpa. Ou vamos procurar os homens de rua. Vamos. Amém, irmãos. Mas eu sinto falta de evangelismo para pessoas iguais a nós. Porque a gente às vezes tem medo de se expor. É muito fácil às vezes eu chegar para uma pessoa que está numa situação de risco e dizer: ó, vou aqui, eu vou ajudar você, vou resolver, vou te dar isso, vou te dar aquilo. Nós temos que ajudar, nós temos que resolver, nós temos que abençoar, não tiro nada disso. Eu amo a obra social também, mas eu fico pensando que não é assim, trocando: vem me dar isso que eu te dou, Jesus. Se você me aceitar o que eu te dou, você tem que aceitar Jesus. O evangelismo que eu estou falando, querido, é você olhar para a tua vida e falar: Deus, quem são as pessoas? Nós temos aqui, por exemplo, o Kyrios in Concert. Kyrios in Concert é uma benção. Quando a gente faz, tem 70% de gente que não é da igreja, 30% que é da igreja, tira todas as cadeiras e não cabe aqui dentro. Mas às vezes falta um intercessor. Falta alguém para pôr a mão na cabeça e orar. A gente tem também, querido, projetos aqui. Culto de sexta-feira é um pronto-socorro. O pastor Joel outro dia falou para mim: culto de sexta-feira é um pronto-socorro. Por quê? Porque a pessoa entra aqui arrebentada, recebe a palavra, tal, depois vai para os outros cultos. Eu falei: amém. Ele assumiu que ele é um pronto-socorro. Agora,
Sinto falta de evangelismo de jovem para jovem, adolescente para adolescente, criança para criança, casal para casal. Por quê? Porque a gente pode despertar. Não só, querido, olhar para aquele que está lá, e a gente tem que olhar, tem que ajudar, tem que distribuir, tem que alimentar, mas olhar para pessoas que estão do nosso lado e dizer: Senhor, usa a minha vida, pelo menos para salvar uma vida. A Bíblia diz, querido, que quando a gente evangeliza, eu não consigo entender, teologicamente não dá para explicar, mas Pedro fala que quando a gente salva uma alma, multidões de pecados são encobertos. Não dá para entender, não dá para explicar, teologicamente a gente dá um nó na cabeça, porque a gente já é salvo, os pecados são lavados, mas eu entendo que tem um mistério aí profundo que a Bíblia diz. Quando você fala do amor de Deus, multidão de pecados são arrancados da sua vida. Você crê nisso, meu irmão? Você recebe essa palavra hoje?